Você já está cansado de saber que é muito mais barato a gente vender novamente para um cliente que já compra da gente do que conseguir um cliente novo. Como é que essa fidelização acontece? A identidade visual, o posicionamento, como é que essas ferramentas podem te ajudar? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, depois da vinheta. Vamos lá! Como eu falei no começo do vídeo, é muito mais fácil vender para um cliente que já comprou da gente do que conquistar um novo cliente. A fidelização traz esse reconhecimento para a gente, traz esse benefício aqui para a gente, mas para isso a gente tem que ter a consistência, tanto na parte visual quanto na parte da estratégia, do posicionamento, do discurso, enfim, todos os pontos de contato que a gente sempre fala aqui nos vídeos, né? Que a gente tem que ter essa consistência para gerar o reconhecimento. Mas uma coisa que eu quero trazer para esse vídeo é o universo das franquias. Como uma franquia pode ter a fidelização do consumidor, fidelização do seu público, reconhecimento ali na consistência dos seus pontos de contato. Perfeito, perfeito. Cara, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência, a primeira coisa que a gente precisa saber é a tal da consistência. Ela é fundamental, ela é extremamente importante. A gente é até um pouco repetitivo aqui quando a gente fala de consistência, eu tenho consciência disso. Vai entrar por osmose no seu cérebro. Uma hora, se você viu todos os vídeos do canal, se você se propor a ver todos os vídeos, no final você vai estar falando consistência, porque é uma das palavras que a gente mais repete aqui. Mas assim, antes da consistência é preciso ter a padronização, é ter os manuais, é ter tudo isso muito bem organizado, inclusive o posicionamento, a identidade visual, a identidade arquitetônica para franquias é muito importante, costuma ser muito importante. Primeiro, ter essas coisas bem definidas, bem organizadas, comunicando o posicionamento, se referindo ao posicionamento, a promessa que se quer construir. E aí tem uma outra questão, que é a questão de fidelização. Eu acho que hoje, eu até vejo que assim, a fidelização ela tá menos ligada à consistência do que à repetição, no que diz respeito a franquias. Porque o grande ponto é assim, pode chamar isso de consistência também, mas eu ir numa loja, vamos pegar aqui uma franquia que provavelmente você conhece, McDonald's. Né? Cara, eu vou no McDonald's aqui do Brasil, seja ele no Rio Grande do Sul, seja ele em Manaus, os lanches que eu tenho são o mesmo, servidos no mesmo padrão, não na mesma velocidade, mas numa percepção de velocidade similar, com o mesmo padrão de qualidade. Os restaurantes têm o mesmo padrão arquitetônico, tudo segue essa mesma linha. Né? Eu acho interessante quando você fala isso, até para quando a gente está... Vou pegar o próprio McDonald's para uma marca que é uma marca global. Uma amiga minha, quando foi viajar, e ela não sabia falar inglês, e ela foi viajar pra fora sem saber falar inglês, e enfim, hoje em dia a gente tem um celular e a gente consegue se virar. Mas ela não conseguia comer bem, sabe? E aí ela falou que um momento mais feliz da vida dela foi quando ela viu no McDonald's, que ela falou, cara, eu sei o que tem lá dentro e eu como o que tem lá dentro, eu vou lá. E aí veio esse reconhecimento, eu acho muito interessante. E ainda assim ela não comeu bem. Não, vamos lembrar disso daqui. Mas isso aí são uns 37 anos de vida dela. Não come bem. Não, mas é exatamente isso. Acho que o grande ponto é exatamente essa padronização. A franquia, ela depende muito dessa padronização. Lógico que existem diferentes modelos de franquia, mas mesmo nesses modelos diferentes e modelos mais abertos, onde você pode ter produtos só daquela franquia e tudo mais, ainda assim há um padrão a ser seguido. Eu acho que isso é muito importante. E o que fideliza o consumidor é justamente ele saber o que esperar daquela marca, porque ele já tem uma expectativa construída. Porque, por exemplo, no caso do McDonald's, ela tem uma expectativa construída, vou usar o caso da tua amiga, ela tem uma expectativa construída de toda a vida dela no Brasil. Todas as vezes que ela foi no McDonald's e todas as vezes que ela recebeu o mesmo padrão de qualidade, o mesmo padrão de atendimento, tudo isso. E aí ela foi para fora do país, e por que ela ficou feliz quando ela viu o McDonald's? Porque naquele exato momento veio a mesma expectativa de que ela teria um padrão de atendimento, que o número 1 seria o número 1 em todos os lugares do mundo. E aí o problema está, se a expectativa não é atendida, eu te garanto que ela nunca mais volta no McDonald's, nem aqui no Brasil. Porque é uma quebra de expectativa, é uma decepção muito forte que faz com que você perca. Como esse, você está com fome em outro país. Exato, exatamente. Então, por isso que eu penso que assim,
O grande ponto no caso da franquia não é necessariamente a consistência, embora esteja conectado direto com a consistência. É o atendimento dessa expectativa que toda unidade deve gerar e que toda unidade deve atender. Justamente porque toda unidade gera, toda unidade deve atender. E a gente pode levar isso para franquias menores. A gente pode levar isso para franquias, por exemplo, Contém um Grama, que é uma franquia, eu não sei se está em todo o Brasil, mas eu sei que é uma franquia razoavelmente grande, né, de quiosque de shopping. E cara, você precisa ter o perfume, você precisa ter o padrão de atendimento, o padrão do próprio quiosque para você saber. Pô, Contém um Grama, eu sei que eu vou lá e vai ter o número, e todos os perfumes, Contém um Grama, na época que eu interagia com a marca, ela trabalhava com números. Porque eram réplicas de perfumes famosos, né? Réplica de perfume famoso, só que numerado. Ah, eu uso o número 5. Eu vou em outra Contém um Grama de outro país não, que é nacional, mas eu vou Contém um Grama de Fortaleza, eu vou pegar o número 5. Eu sei que é o mesmo produto. É exatamente esse paradoxo, expectativa e realidade, né? Esse paralelo, expectativa e realidade, eu acho que essa talvez seja a questão mais relevante para o universo de franquias. E isso pode ir para qualquer franquia. É lógico que você pode ter, como por exemplo, os restaurantes do McDonald's, quando chegar a época de Copa do Mundo, eles têm os sanduíches da Copa. Exato. E em cada país são sanduíches diferentes, mas o número 1 continua lá, o número 2 continua lá, o número 3 e assim por diante. Esses lanches-chave, vamos chamar assim, produto-chave do negócio, eles continuam lá. Eu acredito que já cria até uma certa expectativa, pelo menos na última Copa, as pessoas já estavam esperando por quais serão esses sanduíches. Eles estavam doidos para irem comer. E uma coisa legal que eu reconheço é o McDonald's, mesmo tendo toda essa questão padronizada e a consistência, ela é aberta para onde ela está inserida. Eu não vou lembrar exatamente onde é, mas tem um McDonald's que tem uma rixa muito grande entre os times daquela região, e as cores que ele utilizava eram do time rival, e aí eles mudaram as cores de toda a arquitetura, botaram preto e branco, que é a cor do time da região, para não ter esse problema, entendeu? Eu achei genial. Então, mesmo tendo essa consistência e tudo mais, se fideliza ali, cria um relacionamento, entendeu? De empatia com o seu público, entender ali o seu público daquela região, né, dos costumes, da cultura daquela região, e cria uma marca interessante, né? Um visual interessante. Né? Eu acredito que o visual, nessa questão já de fidelização do cliente, traz essa necessidade. Eu acho que o visual talvez seja o primeiro ponto de contato, de reconhecimento de marca quando a gente fala de franquia. A gente está falando de franquia. Franquia é um negócio físico, por essência. Não faz sentido ter franquia digital. Não faz sentido. Porque agora tem a meta. Mas mais ou menos, né? E mesmo assim precisa de identidade visual como se fosse uma fachada. Senão não faria sentido. E aí, essa questão fachada, comunicação visual, todas essas questões estando padronizadas, você reconhece. Por que reconhece o McDonald's em qualquer lugar do mundo? Por causa do M. Por causa da identidade visual e da arquitetura. Acho que esses são fatores muito relevantes, né? O Mzinho virou um marco arquitetônico de cada restaurante. Exatamente, isso aí já cria. Eu acho que o interessante da franquia também são donos diferentes, né? Cada franquia ali tem o seu gestor, vamos dizer assim. O público final não sabe disso. O público final, na cabeça dele, é a mesma pessoa que está ali. Então ele quer a mesma tudo igual. Entrega, a mesma experiência, ele quer tudo igual que ele teve lá na casa dele, que ele teve no país dele, que ele teve na cidade dele. Acho que é isso, né? Perfeito. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, faz o seguinte então, como diz o Dalton, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa aqui seus comentários, manda esse vídeo para alguém, comenta aqui o que você achou, o que você concorda, discorda, o que você nos elogie também, acho muito interessante, se você quiser. Ativa as notificações. A gente sempre responde se você nos elogiar. Se você não nos elogiar, a gente... Talvez responda. Então, cara, te vemos nos próximos vídeos. Siga a gente nas redes sociais, tá bom? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.